Milionário encontra mãe em mendiga e transforma vidas com DNA incrível. Era uma tarde ensolarada em São Paulo quando Lucas, um jovem milionário de 30 anos, decidiu passear pela famosa Avenida Paulista. Ele havia alcançado tudo o que sempre sonhou: um apartamento de luxo em um dos bairros mais nobres, uma carreira de sucesso como empreendedor e uma vida social cheia de festas e eventos. Mas, naquele momento, algo o incomodava. Apesar de toda a riqueza, uma sensação de vazio o consumia. O burburinho das conversas na calçada parecia distante, como se ele estivesse apenas observando seu próprio filme, sem realmente estar presente. Enquanto caminhava, algo chamou sua atenção. Encolhida em um canto, uma mulher de aparência desgastada e roupas sujas estava sentada no chão, com um olhar perdido. O coração de Lucas disparou. Ele não sabia o porquê, mas aquela cena o tocou profundamente. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou. "Oi, tudo bem?" perguntou, tentando abrir um diálogo. A mulher ergueu os olhos e Lucas sentiu como se o mundo ao seu redor tivesse parado. "Meu nome é Maria", ela respondeu, com a voz trêmula. Neste momento, uma verdade devastadora despencou sobre ele, como um raio. Maria era sua mãe biológica, alguém que ele havia perdido muito cedo, acreditando que tinha morrido. Uma onda de emoções o invadiu, choque, confusão e uma necessidade urgente de entender tudo aquilo. O que aconteceu?" A voz de Lucas saiu num sussurro. Enquanto conversavam, Maria começou a contar sua história. Uma vida marcada por tragédias e escolhas difíceis. Lucas ficou paralisado, sentindo um peso no peito ao perceber o quanto havia tentado enterrar sua origem sob o brilho superficial de suas conquistas. O encontro colocou Lucas de frente com uma verdade que ele sempre evitou. Sua busca incessante por sucesso não poderia substituir o amor da família. Mas a sociedade era cruel. Ao tentar se reaproximar de Maria e ajudá-la, Lucas enfrentou o desprezo e os olhares tortos de quem passava. Sua família, que sempre se orgulhou de seu status social, ficou horrorizada com a perspectiva de conectá-lo àquilo que chamavam de vergonha. O medo de perder sua reputação rapidamente se tornou uma barreira entre os laços familiares. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Determinado a mudar essa realidade, Lucas decidiu se envolver em um projeto comunitário que ajudava pessoas em situação de rua. Ele e Maria iniciaram uma jornada de reconstrução, buscando dar a ela a dignidade que merecia. Porém, novos desafios surgiam a cada passo, tanto da resistência familiar quanto das dificuldades emocionais que Maria enfrentava. Em um dia crucial, eles organizaram um grande evento em uma praça pública, com a esperança de contar a história de Maria e tocar os corações das pessoas ao redor. Lucas observava a comunidade se unindo, um misto de esperança e ansiedade crescendo dentro dele. Será que ele conseguiria enfrentar seus próprios medos para abraçar sua verdadeira origem e transformar a vida de sua mãe ao mesmo tempo? A pergunta pairava no ar, deixando todos ávidos pela resposta. O evento começou a tomar forma. Bandeirinhas coloridas eram penduradas e a música suave ecoava pela praça, enquanto grupos de pessoas se reuniam para ouvir a história de Maria. Lucas, nervoso, sentia borboletas no estômago. Ele olhava para a mãe e via nela o reflexo de sua própria vida. A luta por reconhecimento, a busca pela dignidade, o desejo de pertencer. Quando Maria subiu ao palco, o silêncio tomou conta do lugar. Os olhares fixos nela revelavam uma mistura de curiosidade e compaixão. Lucas tinha certeza de que aquela era a chance de mudar a percepção das pessoas sobre alguém que, até então, era apenas uma mendiga. Ele segurou a mão dela, transmitindo força através do toque, enquanto ela pegava o microfone. "Eu sou Maria, e essa é a minha história", começou ela, com a voz tremendo, mas cheia de determinação.
Enquanto falava sobre sua vida, seus olhos se enchiam de lágrimas, mas havia também um brilho de esperança. Maria contou sobre os momentos de dor, as escolhas que a levaram à rua e, mais importante, sobre o amor que nunca deixou de sentir por seu filho, mesmo sem ter a chance de criá-lo. Lucas sentiu seu coração apertar. Aquela mulher tão ferida lhe trazia tanta força. Ele se lembrou de cada mensagem positiva que sua mãe tinha lhe dado como garoto. Naquele momento, ele compreendeu a importância da vulnerabilidade. Ao expor sua história, Maria estava chamando as pessoas para um novo olhar, não apenas sobre ela, mas sobre muitos que estavam invisíveis nas esquinas da cidade. Quando Maria terminou de falar, um silêncio reverente tomou a praça. Então, aplausos começaram a surgir timidamente, até que se tornaram uma ovação estrondosa. As pessoas estavam tocadas. Elas viam não só uma mulher que havia sofrido, mas quem ela era. Uma sobrevivente. No entanto, nem tudo era fácil. Entre o público, Lucas notou rostos conhecidos que assistiam com desaprovação. Alguns membros da sua família estavam lá. A expressão de reprovação em seus rostos o feriu mais do que ele esperava. A pressão social ainda o ameaçava, como uma sombra na luz que Maria trazia. Ele sentiu que para continuar naquele caminho, precisaria decidir o que realmente importava. E agora, o que fazer da sua vida? A voz firme de um de seus tios cortou seus pensamentos quando a multidão começou a dispersar. Lucas respirou fundo. Nunca tinha sentido tanta determinação em um momento tão carregado de emoção. Ele estava ali para ser um agente de mudança, não apenas para Maria, mas para outros como ela. No caminho de volta, Lucas e Maria conversavam animadamente sobre os planos para o futuro. A esperança estava renovada. Eles sonhavam com um abrigo que não só oferecesse abrigo, mas também formação e suporte psicológico para outros que, assim como Maria, estavam à margem da sociedade. Mas, logo ao virar uma esquina, uma figura conhecida apareceu. Era seu pai, claramente emburrado, com a expressão que Lucas temia. Você não pode continuar com isso, Lucas. Isso vai arruinar tudo, ele bradou, enquanto as lembranças de sua infância bombardeavam a mente do filho. O impacto das palavras soou como um sino de alerta. Ali, diante de seu pai, Lucas foi confrontado com a escolha mais difícil de sua vida. Ele sabia que seguir aquele caminho significava ir contra tudo que sua família tinha construído. E, enquanto o coração pulsava forte, ele se deu conta de que não poderia olhar para trás. Esse encontro crucial definiria não apenas seu caminho, mas também o que aconteceria com Maria. Lucas respirou fundo, encarou seu pai e se preparou para dar uma resposta que mudaria tudo. O que viria depois poderia ser a redenção ou a perda total de suas raízes. Ele estava prestes a falar. Lucas sentiu a angustiante pressão nas costas, como se estivesse em uma montanha russa prestes a despencar. O olhar severo do pai o atravessava, e ele viu ali a decisão de uma vida inteira. O que ele diria poderia afastá-lo de todos, ou, quem sabe, unir novamente um pedaço de sua história perdida. Eu não posso ignorar essa dor, pai. Não posso mais ficar em silêncio. Suas palavras eram sinceras, mas tremiam como uma folha ao vento. Ele nunca tinha se sentido tão dividido. O pai, por sua vez, se aproximou mais, quase como uma sombra ameaçadora. Você acha que isso é o certo? Você vai se tornar um pária. Sua mãe, ela teve suas razões, e essa mulher não é seu lugar. A raiva ecoava em sua voz quebrada. Era uma batalha entre a tradição e o que o coração gritava como verdade. Lucas ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Era difícil entender aquela forma de pensar, aquela lealdade cega a valores distorcidos. Ele pensou em Maria e em sua força, na coragem que tinha para se expor. Poderia ele mesmo reunir essa coragem agora, bem na frente de seu pai? Ela é a minha mãe, pai. Eu não posso virar as costas para quem ela é. Se isso significa perder o que você e minha família esperam de mim, então que assim seja. A resposta foi como um relâmpago. Um misto de alívio e pavor tomou conta dele. Ele estava disposto a lutar pela verdade que tinha descoberto.
Mas o impacto das palavras não foi apenas sobre ele. O pai, por sua vez, se calou. O olhar de reprovação agora parecia uma mistura de confusão e um toque de dor. Ele tinha sido o guardião das crenças. O pai, por sua vez, se aproximou mais, quase como uma sombra ameaçadora. Você acha que isso é o certo? Você vai se tornar um pária. Sua mãe, ela teve suas razões, e essa mulher não é seu lugar. A raiva ecoava em sua voz quebrada. Era uma batalha entre a tradição e o que o coração gritava como verdade. Lucas ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Era difícil entender aquela forma de pensar, aquela lealdade cega a valores distorcidos. Ele pensou em Maria e em sua força, na coragem que tinha para se expor. Poderia ele mesmo reunir essa coragem agora, bem na frente de seu pai? Ela é a minha mãe, pai. Eu não posso virar as costas para quem ela é. Se isso significa perder o que você e minha família esperam de mim, então que assim seja. A resposta foi como um relâmpago. Um misto de alívio e pavor tomou conta dele. Ele estava disposto a lutar pela verdade que tinha descoberto. Mas o impacto das palavras não foi apenas sobre ele. O pai, por sua vez, se calou. O olhar de reprovação agora parecia uma mistura de confusão e um toque de dor. Ele tinha sido o guardião das crenças. Regras da família, mas agora estava diante da possibilidade de perder tudo. Você está se deixando levar por essa sensação de compaixão, Lucas. Isso não é real, isso é uma ilusão. Ele não parecia mais tão seguro. As palavras que normalmente saíam com firmeza, agora vacilavam. O próprio silêncio de Lucas gerou um clima tenso entre os dois. E foi nesse intervalo que algo dentro de Lucas começou a se abrir. Ele lembrou da história de Maria, das lutas diárias, do amor que ela tinha por ele, mesmo quando a vida havia sido brutal. Essa lembrança lhe deu forças. Se isso é uma ilusão, então eu quero estar dentro dela. O que eu não posso é me afastar dela para seguir um caminho que não escolhi. Eu quero criar um mundo que acolha todos, e não apenas aqueles que são aceitos. A expressão do pai endureceu novamente, mas Lucas sentiu que sua voz ao menos havia sido ouvida. O vento gelado do desapontamento esfregava suas faces, mas ele se manteve firme, lutando contra a insegurança. O olhar de seus tios, que antes era de desprezo, se transformou em um misto de perplexidade e curiosidade. Isso fez com que Lucas se sentisse um pouco mais forte, e ele percebeu que, mesmo que o caminho fosse tortuoso, havia mais pessoas dispostas a ouvir do que ele imaginava. Uma semente de mudança começava a germinar na praça. Mas antes que pudesse continuar a conversar, o telemóvel de seu pai apitou. Ele tirou o aparelho do bolso e sua expressão de surpresa fez o coração de Lucas disparar. "É sobre sua mãe", balbuciou, a voz embargada. Uma onda de ansiedade percorreu a espinha de Lucas. Que revelação poderia estar prestes a acontecer? E se aquele fosse o momento que mudaria tudo mais uma vez? Ele estava prestes a descobrir uma verdade que poderia tanto uni-los quanto afastá-los definitivamente. "Lucas, precisamos conversar." A tensão naquele instante era palpável. Enquanto o pai tentava entender o que fazer, os olhos de Lucas brilham com uma mistura de esperança e apreensão. O que viria a seguir poderia muito bem ser a virada que ele tanto esperava. Lucas sentiu o coração acelerar enquanto a boca do pai se mexia, mas nenhuma palavra saía. O mundo ao seu redor parecia ter parado, e o único som que escutava era o seu próprio coração martelando. As pessoas na praça, antes meros observadores do seu conflito, pareciam se distanciar. Ele estava completamente concentrado naquele momento. "Você sabe onde ela está?" perguntou Lucas, quase num sussurro, a esperança surgindo em meio à incerteza. O pai afastou o olhar, como se estivesse tentando reunir os pensamentos emaranhados, e a dúvida se espalhou no ar. "Eu recebi uma mensagem. Alguém a viu. Ela..." O pai hesitou, a voz embargada enquanto lutava contra a emoção. Lucas sentiu um frio na barriga. Voltar a ver a mãe, algo que parecia um sonho distante, poderia realmente acontecer? "Ela não está bem, Lucas. A situação dela... acredite, é péssima. Você precisa saber disso antes de tomarmos qualquer atitude."
A voz dele soava pesada, como se cada sílaba estivesse carregando um fardo imenso. Lucas se sentiu dividido novamente. O que sua mãe poderia ter passado? Aquela ideia de vê-la sofrendo o cortava por dentro. Mas eu preciso vê-la. Eu preciso saber a verdade, pai. A urgência saiu forte, quase uma súplica. O olhar do pai voltou a encará-lo, mais suave, mas ainda cheio de preocupação. Você não entende. Ela fez escolhas. E se essas escolhas nos afastarem mais do que já estamos, você está pronto para isso? A pergunta parecia pesar no ar, e Lucas precisava de uma resposta. Sabia que a bondade que sentia pelo passado dela poderia ser uma faca de dois gumes. Eu não posso ignorar quem ela é para mim. Se ela fez escolhas, eu quero entender. Quero que ela saiba que eu estou aqui, que eu não vou abandoná-la por causa dos erros dela. Cada palavra que saía de sua boca emanava de um lugar profundo, e sentiu uma chama se acender dentro de si. Uma expressão de indecisão cruzou o rosto de seu pai. Lucas podia sentir o peso daquela conversa nas costas dele. Para um homem que sempre valorizou tradições e reputação, era um desafio enorme aceitar que seu filho estava disposto a abrir mão de tudo em troca da esperança de reencontrar a mãe. Eu não sei se isso é certo, Lucas. Se você entrar na vida dela de novo, isso pode doer em você. E se sua mãe não quisesse mais vê-lo? E se a realidade que ele encontrasse fosse muito mais cruel? Eram perguntas que atormentavam o pai, mas Lucas só conseguia enxergar uma saída: o reencontro. Eu preciso arriscar, pai. Mesmo que doa, eu preciso saber. Vai ser melhor do que viver com esse buraco no peito. A resoluta determinação de Lucas fez o pai baixar a cabeça, talvez dominado por um misto de respeito e apreensão. Está bem. Se você realmente quer isso, eu vou com você. A frase soou como uma promessa, mas os dois sabiam que a estrada seria longa e cheia de desafios. Lucas olhou para aqueles que os observavam. O murmúrio entre as pessoas começou a crescer, e a atmosfera palpável tornava-se um redemoinho de emoções. Havia uma expectativa no ar, um sentimento de que algo grande estava prestes a acontecer. Nós partimos amanhã, disse seu pai, quebrando o silêncio. Lucas sentiu um nó na garganta, expectativa misturada à insegurança. Mas antes que pudesse responder, o pai fez uma pausa. Só mais uma coisa, Lucas. Você está preparado para o que vai descobrir? A verdade pode ser mais dolorida do que você imagina. E, naquele instante, a vasta incerteza ficou flutuando entre eles. O que mais poderiam descobrir sobre sua mãe que não sabiam? O medo se misturou à esperança, e Lucas se sentiu mais ansioso do que nunca. Sábado, em frente à casa onde Maria morava, parecia um divisor de águas. A vida que conheceriam a partir dali poderia ser transformadora. Com a mente agitada, Lucas se perguntou: essa busca pela verdade irá curar ou destruir tudo o que construí até aqui? A resposta permaneceu indefinida, mas ele decidiu que, seja o que for, ele estaria preparado para enfrentar. Logo, a verdade começaria a se revelar. O dia amanheceu com um céu nublado, um prenúncio do que estaria por vir. Lucas despertou com a mente em turbilhão, cada pensamento batendo como as ondas do mar contra as pedras. Ele não conseguia parar de imaginar como seria reencontrar Maria, sua mãe, o que a havia levado àquela situação e, mais importante, como ela se sentiria ao vê-lo. A insegurança lhe roía o estômago, mas havia algo mais forte, a determinação. Ele se vestiu rapidamente, a mente ainda repleta de dúvidas. Ao olhar-se no espelho, decidiu que precisava estar preparado para tudo. E se ela não quiser me ver? E se as escolhas dela forem mesmo insuportáveis? O sussurro das suas próprias preocupações ecoava na sua mente enquanto ele pensava em cada possibilidade. Não havia como voltar atrás. Havia uma nova vida à sua espera e não poderia se permitir recuar. Seu pai parecia já ter acordado, sentado à mesa da cozinha, olhando para uma xícara de café como se fosse uma bola de cristal. A expressão dele estava longe, dividido entre o apoio e a preocupação pelo filho. Lucas respirou fundo e se aproximou. Vai ser tudo bem, né, pai? A voz de Lucas saiu hesitante, quase uma pergunta mais do que uma afirmação. Seu pai levantou a cabeça e sorriu, mas os olhos ainda revelavam o peso de muitas incertezas.
Eu espero que sim, meu filho. Vamos conseguir entender tudo isso juntos, disse ele, tentando imbuir confiança nas próprias palavras. E isso era o que Lucas precisava ouvir, mas nem mesmo o tom reconfortante do pai podia apagar a ansiedade que crescia dentro dele. Eles tinham a viagem pela frente e, ao mesmo tempo, o caminho para um novo capítulo, provavelmente bastante doloroso. Quando saíram de casa, o ar estava fresco e a cidade começava a despertar. O trânsito não parecia muito intenso, mas cada semáforo se arrastava como se quisesse retardar a inevitabilidade. O carro deslizou pelo asfalto, e no fundo da mente de Lucas um pensamento insistia. E se eu não gostar do que eu descobrir? O pai percebeu o silêncio atribulado e tentou quebrar a tensão. Você se lembra do seu aniversário ano passado? Como ficou aquele bolo intricadamente decorado? Eu nunca vi você tão feliz quanto naquele dia. A lembrança fez Lucas esboçar um sorriso involuntário. Aquela cena de alegria e simplicidade contrastava completamente com o que ele estava prestes a enfrentar. A viagem parecia longa, mas com cada quilômetro que passavam, o coração de Lucas batia com mais intensidade. Quanto mais se aproximavam do destino, mais ele sentia que a realidade não seria nada como o que ele imaginara. Ele desejava reencontrar a mãe, mas a dor no peito crescia. Agora era apenas uma questão de minutos. Quando finalmente chegaram à casa onde Maria supostamente estava, uma sensação de inquietação o invadiu. O lugar era uma construção antiga, com janelas manchadas e um jardim precisando de cuidados. Um contraste gritante com a imagem idealizada que ele tinha da mãe, cheia de amor e carinho. "Está preparado, filho?" perguntou o pai, olhando diretamente nos olhos de Lucas, que agora se sentia como se estivesse à beira de um abismo. Antes que pudesse responder, ele já ia caminhando para a porta, sem dar tempo para mais uma reflexão. O pai o seguiu, mas Lucas hesitou por um breve momento, piscando em busca de coragem. Ao empurrar a porta, o coração disparou mais uma vez. O som rangente a acompanhava como se estivesse abrindo não apenas uma porta, mas todo um mundo desconhecido. O que encontrariam ali dentro? Lucas respirou fundo, sentindo que a verdade estava prestes a se desdobrar diante deles. Esta era a hora pelo qual ele esperara, mas a ansiedade tomou conta. O que ele poderia descobrir sobre sua mãe que mudaria tudo? E, mais importante, ele estava preparado para isso? Naquele instante, tudo se tornava palpável. A vida nunca mais seria a mesma. E com isso, Lucas sabia que, independentemente do que estivesse por vir, ele havia dado o primeiro passo em direção à verdade. Ao cruzar a porta, Lucas se sentiu imerso em um misto de nervosismo e expectativa. A sala estava escura, mal iluminada pela luz fraca que entrava pelas janelas sujas. O cheiro de poeira e algum jantar não lavado pairava no ar, quase como se o tempo ali tivesse parado. Um leve estalo de madeira ecoou quando seu pai fechou a porta atrás deles. "Maria?" O pai de Lucas chamou, com a voz quase quebrando na expectativa. O eco da sua fala se perdeu no silêncio. Lucas olhou ao redor, cada detalhe revelando histórias esquecidas. As paredes eram adornadas com fotografias desbotadas, algumas parecendo capturar momentos felizes. Essas memórias podem ter sido todas dela, pensou. Seu olhar rapidamente migrou para um canto da sala, onde uma figura estava encurvada. Uma mulher de cabelos desgrenhados, vestindo um casaco surrado, mal sentada sobre um colchão que parecia mais um aglomerado de trapos. "Maria? Mãe?" A voz de Lucas saiu como um sussurro. A mulher se virou lentamente. Quando seus olhos se encontraram, Lucas sentiu o mundo ao seu redor desaparecer. Havia uma chama de reconhecimento, uma fossa de dor e tristeza. Ele viu nos olhos dela o reflexo de tudo que um dia também foi: esperança, amor e agora, solidão. "Lucas?" A palavra escapuliu dos lábios dela como se fosse um eco perdido. A voz era frágil, mas havia uma força latente, uma expectativa. Eu sou eu", ele gaguejou, incapaz de mover-se, absorvendo a cena.
O coração pulsava em um ritmo frenético. O que era para ser um reencontro, uma celebração, agora se tornava uma montanha de emoções densas e pesadas. Eu não esperava que... Você... aqui... Maria balbuciou, suas mãos tremendo ao se afastar do colchão, como se tocassem a realidade de uma vida que tinha desaparecido para ela. O que aconteceu, mãe? Por que você não está conosco? As palavras saíram como um desabafo profundo, uma necessidade urgente por respostas. Maria abaixou a cabeça e as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. O pai de Lucas se aproximou, decidido a apoiar aquele momento delicado. Com uma mão no ombro de Lucas e a outra estendida para Maria, ele falou suavemente: "Estamos aqui para ajudá-la, Maria. Estamos juntos nisso." Ela levantou a cabeça, chocada e confusa, e nesse instante Lucas viu algo inédito em seus olhos, um desejo de viver, de se redimir. A visão da mãe, que havia idealizado, era agora um reflexo de lutas e frustrações que ele não havia previsto. "Desculpem-me," Maria respirou, a voz trêmula. "Eu estava tão perdida, não sabia como voltar." Ao perceber que não estava sozinha, um estalo de esperança iluminou suas feições cansadas. "Você nunca esteve sozinha," Lucas afirmou, e por um breve momento as memórias de um lar feliz surgiram entre eles, ligando o passado ao futuro. Mas a verdade não contada ainda pairava no ar. Maria hesitou por um segundo, como se estivesse prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. "Eu tenho algo que você precisa saber, Lucas." O coração de Lucas disparou novamente. O que poderia ser tão importante? O que ela esconderia? Aquela expectativa crescente o deixava inquieto. Ele se afundou em sua própria mente, batendo contra as paredes das incertezas. "E se isso mudar tudo quando eu menos esperar?" ele pensou instantaneamente. O que Maria tinha para dizer poderia ser o que ele nunca se atreveu a imaginar. Mas qual verdade? E com isso intencional na mente, Lucas já sabia que a revelação estava por vir, e essas palavras poderiam inverter todo o seu mundo. Ele estava prestes a descobrir que a vida, na sua essência crua, ainda tinha segredos guardados, e a hora da verdade estava se aproximando. "Lucas, eu não sabia como contar isso." Maria começou, a voz embargada e trêmula. Sua expressão se contorcia, como se carregasse o peso de um mundo inteiro em seus ombros. O silêncio na sala era tão denso que Lucas podia ouvir seu próprio coração. O pai de Lucas, percebendo a tensão no ar, deu um passo à frente, como se quisesse proteger ambos. "Calma, Maria. Comece do começo. O que está acontecendo?" Quando Maria olhou de volta para Lucas, as lágrimas em seus olhos brilhavam à luz fraca. "Eu não sou a mãe que você lembra. Eu não sou apenas a mulher que te abandonou." Sua voz quebrou, mas ela continuou. "Houve uma época em que eu era feliz. Eu tinha sonhos, e tudo parecia tão bonito." Lucas engoliu seco. Ele desejava entender, mas o medo da verdade o paralisava. Ele sempre pensou que o abandono de sua mãe fosse uma escolha deliberada, mas agora sua visão começava a se desmoronar. "Eu não queria partir," Maria prosseguiu, sua voz aumentando em intensidade. "Foi tudo tão rápido. Eu me afundei em problemas e, antes que eu pudesse perceber, estava perdida." Um frio percorreu a espinha de Lucas. O que ela realmente estava dizendo? "Mãe, você está dizendo que..." "Lucas, eu não sou sua única mãe," ela revelou, as palavras saindo como um sussurro, mas atingindo Lucas como uma tempestade. Aquela frase ecoava em sua mente, fazendo-o tremer. "Não entendo. O que você quer dizer com isso?" A confusão estava estampada em seu rosto, sua mente lutando para se alinhar com a nova realidade. Eu era uma mulher com um nome diferente antes. Eu não poderia cuidar de você, então fui forçada a deixar você com outra ocasião. Foi tudo para uma vida melhor, mas eu não consegui seguir em frente." Algo na voz dela parecia desesperado, como se o tempo estivesse se esgotando. O pai de Lucas semicerrou os olhos, observando aquela conversa com um misto de pena e dúvida. Ele não sabia se deveria interromper ou deixar as revelações fluírem. Maria respirou fundo, e nesse momento, Lucas viu um vislumbre de coragem. "Eu tenho uma irmã,
E ela é sua verdadeira mãe, a mulher que você acredita que é sua mãe biológica. Eu não queria que você soubesse isso assim, mas eu gostaria que você a conhecesse. As coisas que você nunca me contou, Lucas murmurou, o cérebro a 1000 por hora. Ele se forçou a manter a compostura, mas a tempestade dentro dele era quase avassaladora. E se eu não quisesse saber? Essa nova informação pode mudar tudo para mim. Lucas sentiu a voz tremer, o toque da raiva começando a se misturar com a confusão. Os laços familiares que ele sempre soube estavam se desmanchando diante dele. Lucas, eu não quero que você sinta raiva, Maria implorou, os olhos cheios de desespero. Eu só quero a chance de te explicar, de pedir perdão. Eu não sou a mãe que você imaginou, mas qualquer coisa que você decidir, sempre estarei aqui. Um nó se formou na garganta de Lucas. Ele queria gritar, queria chorar, mas a sua máquina de emoções estava se quebrando sob o peso da verdade. Tudo o que ele havia vivido parecia estar em conflito com a nova realidade que Maria pintava diante de seus olhos. Só me diga uma coisa. Qual é o nome dela? A mulher que você nunca falou. A pergunta saiu como uma demanda, um impulso que precisava ser atendido. Maria hesitou, o olhar se desviando. É Sofia. Sofia. O nome ecoou em sua mente como um aviso. Nunca antes soara tão familiar. Lucas sentiu uma onda de emoções, um misto de curiosidade e revolta. Eu preciso entender, preciso saber o que essa mulher representa. Mas mãe, não posso prometer que não vou sentir raiva. O pai dele apertou de leve o ombro do filho, sentindo a tempestade de sentimentos ao seu redor. Havia muito a ser descoberto, e aquele reencontro não era simplesmente sobre resgatar uma mãe perdida. Era sobre desenterrar verdades, enfrentar fantasmas e, acima de tudo, decidir que vida ele queria levar de agora em diante. E se tudo isso não for o que parece? Lucas pensou, confuso e apavorado. Mas uma coisa era certa. A busca por respostas estava apenas começando, e o futuro havia se tornado um labirinto diante de seus olhos. O que Maria diria a seguir? E como essa Sofia se encaixava em toda a história? O nó na barriga de Lucas apertou, e uma nova porta parecia se abrir, disfarçada de dúvidas e promessas. Lucas sentiu um turbilhão recorrer em seu peito, enquanto a conversa pairava no ar. O peso das revelações abafava qualquer outra emoção. Ele não queria ser essa pessoa, alguém tomado por raiva ou confusão, mas a verdade o assolava como um vendaval. O rosto de Maria, outrora repleto de carinho, agora apresentava um traço de expectativa que o deixava desconfortável. Mãe, você precisa me contar tudo sobre essa Sofia, disse Lucas. A raiva não estava apenas direcionada a Maria, ela se voltava contra uma realidade que nem ele entendia. Maria engoliu em seco, seus olhos brilhando com lágrimas que pareciam prontas para despencar. Sofia, ela é uma mulher incrível, Lucas. Ela sempre fez o melhor que pôde para você, mesmo quando sua ausência pesava nos nossos corações. Eu sempre soube que você estava com ela, mas a dor de deixá-lo foi insuportável. Um vácuo se formou entre eles, um momento carregado de tristeza. Lucas desejou que sua infância tivesse sido diferente, que os laços que uniam a Sofia fossem apenas de amor, e não de uma história marcada pela dor de uma mãe afastada. Por que você não veio antes? Por que esperar tanto tempo? Ele perguntou, sua voz tremendo. Eu tinha medo, Lucas, medo de que o que eu fiz te machucasse ainda mais. Eu não sabia se era o certo, mas eu sempre quis te proteger. A sinceridade dela subia como uma torrente, mas Lucas estava relutante em absorver. O que é esse amor, se não era suficiente para mantê-lo ao seu lado quando mais precisava? E o que mais você esconde? Ele interrompeu, a frustração crescendo. Meus sentimentos estão tão confusos e você vem aqui me dizer que eu tenho uma mãe que eu nunca soube que existia? Maria respirou fundo, erguendo a cabeça. Sofia, ela me procurou várias vezes, mas eu não tinha coragem de me apresentar. Eu não era digna de enfrentá-la. Eu sentia que você era melhor longe de mim. Lucas fechou os olhos, tentando processar aquela revelação. A dor que ela trouxe não se comparava à angústia que ele sentia agora.
Você está dizendo que Sofia tentou entrar em contato, mas e meu pai? Ele não sabia? A expressão de Maria se contraiu um pouco mais. Ele também não sabia de tudo, não até a hora em que me abandonei para sair com você. A verdade é que está tudo entrelaçado de um jeito que, talvez, a única saída para isso seja enfrentá-la juntos. Lucas sentiu uma mistura de revolta e incredulidade. Ele não queria que essa situação se tornasse um fardo maior, o fardo de existir em dois mundos. E se eu não quiser ver Sofia? E se eu não quiser ser parte disso? A ferocidade nas palavras se dissipou, dando lugar a uma vulnerabilidade esquecida. Maria se aproximou, quase implorando. Você não precisa decidir agora. Tudo o que quero é que, se um dia decidir conhecê-la, saiba que terei apoiado essa escolha. Eu só queria que você entendesse. Ao mesmo tempo que eu queria, eu não sabia como. Os olhos de Lucas ardiam. Havia uma fraqueza ali, um amor por baixo de toda a dor. Eu preciso pensar. Eu não sei se estou pronto para isso. Com a voz carregada, Maria murmurou. Levante-se devagar, Lucas. Não há necessidade de pressa nesse caminho. O silêncio que seguiu era ensurdecedor, com cada um deles ponderando o futuro da relação que antes parecia tão simples. As verdades recém-descobertas não podiam ser melhoradas ou desfeitas. Elas existiam em sua totalidade, tintas indeléveis na tela de suas vidas. Lucas virou-se de frente para sua mãe, a luta interna e externa visível em suas expressões. E se eu decidir encontrar Sofia, o que isso significaria para eles dois? Com um suspiro pesado, Maria respondeu, só saiba que qualquer que seja a sua decisão, serei sempre sua mãe, e estarei aqui, esperando. Ele sentiu que um novo capítulo estava prestes a se abrir. Enquanto o passado e o presente se entrelaçavam, a expectativa por um futuro começava a surgir. Mas era uma escolha perigosa, e ele sabia que, inevitavelmente, essa busca por respostas poderia trazer à tona mais segredos do que ele estava preparado para enfrentar. Essa decisão pode mudar tudo. O que você realmente quer, Lucas? A pergunta pairou no ar. Era tempo de encarar as verdades, e talvez em algum lugar no meio da escuridão, encontrar uma luz que o guiasse. O céu estava nublado, quase parecendo acompanhar o turbilhão emocional que rondava Lucas. Ele saiu de casa sem rumo, apenas um pensamento martelando em sua mente, a necessidade de clarear as ideias. As ruas estavam cheias, o som dos carros misturado ao burburinho das pessoas, mas ele se sentia completamente só. Em meio a toda aquela agitação, o peso a que estava submetido o fazia sentir como se estivesse em uma bolha, isolado de tudo e de todos. Caminhou até o parque da cidade, um lugar onde muitas vezes buscava paz. Quando sentou em um banco, observou as famílias, casais de namorados, crianças brincando. A imagem da felicidade alheia aumentava a sua angústia. O que eram aqueles laços, senão simples ilusões? Ele havia aprendido que as coisas frequentemente não eram o que pareciam. Sua vida estava prestes a mudar, e a incerteza o consumia. Um grupo de jovens passava, rindo e se divertindo. Ele forçou um sorriso ao perceber que, naquela idade, já garimpava na vida como ninguém. Com isso, a lembrança de sua amizade com Sofia veio forte à tona. Tudo parecia tão claro, tão puro. E agora, um passado que ele nunca viveu, um amor que nunca conheceu, o atormentava. De repente, a dúvida o invadiu. E se eu decidir encontrar Sofia? O que isso significará para a vida que conheço? Ele respirou fundo e decidiu ligar para seu pai, mesmo sabendo que a conversa poderia trazer mais dor. Oi, pai. Precisamos conversar sobre a mãe, disse a voz embargada. O silêncio na linha foi ensurdecedor. Sobre a Sofia. Dessa vez, foi seu pai quem começou a falar. Lucas, eu não sabia que você tinha conhecimento dela. Não é fácil. Lembro da dor que isso causou à sua mãe. Eu realmente não sabia. Quando ela partiu, tudo ficou confuso. A tristeza na voz dele era palpável. Eu só queria que você tivesse sido poupado disso. Então, você não vai me ajudar? Preciso entender de onde venho. O que aconteceu com a minha mãe? A resposta imediata não veio. Havia uma procrastinação interna, como se seu pai estivesse pesando suas palavras. Não sei se é o momento.
O passado é complicado e a vida é cheia de surpresas. Lucas desligou, frustração e impotência tomando conta dele. Era uma montanha-russa de emoções e, em vez de respostas, ele só obtinha mais perguntas. Ele se levantou do banco e começou a percorrer o parque, suas pernas impulsionando-o a buscar algo mais, algo que o libertasse desse ciclo sem fim. Quando passou perto de uma barraca de sorvete, o aroma doce o fez parar. Um gesto simples, mas um tipo de conforto. Ele pediu um sorvete, enquanto observava a dança vibrante das crianças ao redor. Podia ver a alegria em suas pequenas ações, um sorriso aqui, uma travessura ali, e aquilo o tocou. A vida seguia, ainda que sua estivesse recheada de incertezas. Ei, você parece pensativo. Uma voz doce e suave interrompeu seus pensamentos. Era uma garota de cabelos cacheados, que parecia ter sua idade. Está tudo bem? Ela tinha um olhar gentil, que parecia entender mais do que ele gostaria de revelar. Lucas sorriu timidamente, sentindo que suas palavras poderiam desmoronar a vulnerabilidade que tentou controlar. Estou só lidando com algumas coisas familiares. Se precisar, a gente pode conversar. Às vezes, você só precisa de alguém para ouvir, ela sugeriu. Ele hesitou. Contar a um estranho sobre Sofia, sobre seu mundo virando de cabeça para baixo, parecia demais. Mas a sinceridade da garota o fez pensar que talvez fosse o que ele precisava. Afinal, num mundo tão caótico, alguém ouvir suas palavras podia trazer um pouco de leveza. Enquanto a conversa fluía, Lucas começou a se abrir, e os problemas pareceram um pouco menores. Ele olhou para a garota e percebeu que por trás de sua dor existia uma centelha de esperança. Talvez essa viagem em busca da verdade não precise ser tão cansativa. Solitária, pensou. Mas no fundo, a mesma pergunta ressoava em sua mente. Será que o encontro com Sofia iria trazer a paz que ele tanto desejava, ou o tornaria ainda mais perdido em um labirinto que nunca imaginou viver? No final do diálogo, com um sorriso nervoso, ele escutou a garota lhe fazer uma sugestão. Vamos pegar um café e continuar essa conversa? Às vezes mudar de ambiente ajuda. Lucas ponderou por um instante. Abrir-se a novas possibilidades poderia, talvez, ser o primeiro passo para enfrentar as verdades que o aguardavam. E enquanto ele caminhava ao lado da estranha, uma nova pergunta o assaltou. Estarei pronto para encarar quem realmente sou, ou serei apenas um reflexo do que os outros esperam de mim? As semanas se passaram, e a expectativa em torno do encontro com Sofia crescia a cada dia. Lucas estava entrelaçado em suas próprias dúvidas, balançando entre a ideia de enfrentar mais uma verdade oculta e a esperança de que, talvez, aquela reunião pudesse ser um passo para curar feridas antigas. Finalmente, o dia do encontro chegou. O sol brilhava radiante, como um sinal de que, independente do que acontecesse, era hora de confrontar os medos que o assolavam. Lucas, com o coração acelerado, chegou ao café onde havia combinado de se encontrar com a mulher que, de certa forma, sempre fez parte de sua história, mesmo que de maneira invisível. O aroma do café fresco encheu suas narinas ao entrar, trazendo uma onda de nervosismo e emoção. Ele avistou Sofia sentada em uma mesa no fundo, com o olhar fixo em uma xícara. Um misto de insegurança e determinação dominava Lucas enquanto ele se aproximava. Os olhos dela se encontraram com os dele, e um silêncio carregado pairou entre eles. Oi, Lucas, ela disse, a voz suavemente endurecida pelo tempo e pelas lembranças. Oi, Sofia. As palavras saíram como um sussurro, hesitantes e carregadas de emoções reprimidas. Sentou-se à frente dela e, por um instante, tudo o que sentia parecia estar engarrafado. Sofia exalava uma aura de fragilidade, mas também de força silenciosa. A realidade da situação os envolvia, fazendo com que ambos se sentissem um pouco desprotegidos e vulneráveis. Eu não sei como começar, Sofia confessou, olhando para baixo, suas mãos tremendo ligeiramente sobre a mesa. Talvez pela verdade, Lucas sugere, sentindo que era hora de deixar as máscaras de lado. Maria me contou sobre você, sobre como você me adotou e tudo mais. O olhar de Sofia imediatamente se iluminou, mas havia tristeza ali também. Eu venho buscando maneiras de te encontrar há tanto tempo, Lucas.
A dor de não poder estar presente na sua vida foi um fardo insuportável, mas eu queria que você tivesse uma vida melhor, mesmo que isso significasse que eu teria que ficar distante. Então você sabia de mim? A pergunta escapuliu de seus lábios, cheia de emoção. Você me deixou para o bem da minha vida? Sim, e te juro que tomei decisões difíceis. Eu decidi que seria melhor assim, mas nunca deixei de te amar. Cada dia foi um lembrete de que eu não poderia ser a mãe que queria ser, mas ainda assim me importava, sempre. Os sentimentos de Lucas mexeram fundo em sua alma. A mulher à sua frente era a resposta que procurava, mas as feridas não estavam cicatrizadas. E quanto a Maria? Ela passou por muito, Lucas. Ela me amou mais do que você pode imaginar. Escolher entre nós foi o que a devastou. Eu só queria garantir que você tivesse uma vida cheia de oportunidades. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Sofia, mas havia uma força no olhar dela que o impactou. O peso das palavras a separava do que ele imaginara. Lucas começou a sentir que toda a sua vida, os laços que tinham sido tecidos em seu coração, poderiam na verdade derivar de boas intenções, mesmo que dolorosas. Mas eu me sinto tão perdido entre as duas, ele murmura, a sinceridade permeando seus olhos. Você não deveria. Você é amado. E isso não muda. Não importa onde você seja, quem você é, ambos fazem parte de você. Sofia falou com um fervor que tocou Lucas, suas palavras chamando-o à liberdade de seus próprios sentimentos. O tempo que passaram ali parecia voar. Conversaram sobre o passado, o presente e as possibilidades de um futuro. A raiva e a confusão começaram a limpar, dando lugar a um entendimento inesperado. Cada palavra era um passo em direção à cura e à conexão, que estava tecida na essência de suas histórias. Eu estou disposto a entender, Lucas afirmou, com o coração em paz. O que posso fazer para te ajudar, para que possamos sanar essas feridas juntas? Isso trouxe um brilho nos olhos de Sofia. Só continue sendo você. Uma nova luz parecia brilhar entre os dois. O encontro, que inicialmente trazia tensão e medos, agora pulsava com esperança e novas oportunidades. Com o passar das semanas, a relação entre Lucas e Sofia começou a se solidificar. Maria, por sua vez, também encontrou força em suas jornadas, apoiada pelo amor que se desdobrava entre mãe e filho. Eles se tornaram um pequeno círculo de amor e compreensão, colocando um passo de cada vez em direção à plenitude. Quando Lucas olhou para sua nova realidade, ele percebeu que a vida nunca seria simplesmente sobre escolher entre duas perspectivas. Era sobre unir as melhores partes, permitindo que o amor prevalecesse acima de tudo. Enquanto caminhava pela Avenida Paulista, o sorriso no rosto difundia uma nova luz. Agora ele entendia que sua verdadeira riqueza estava nas conexões humanamente imperfeitas. E assim, Lucas se despediu das sombras do passado. O futuro se abria em um horizonte repleto de possibilidades. E você, que faz parte dessa jornada poderosa, não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, emocionais e transformadoras. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que outras pessoas possam vivenciar essas experiências incríveis. Comente suas reações e teorias sobre esse final tocante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante. Juntos, vamos espalhar essa mensagem de amor e transformação.